Eu sou Luísa Leite Temerão, tenho 4 filhos, tenho a formação, sou ministra da Esperança, sou catequista, participo dos grupos de reflexão e trabalho voluntariamente com meus amigos menos favorecidos. Antes, já desde a minha juventude, eu tive um aprendizado muito grande com a minha avó. Em Minas Gerais é um lugar assim, bem acolhedor, então a gente tinha assim, as pessoas visitavam muito as casas. E minha avó tinha um sistema, se ela tivesse um ovo, ela partia aquele ovo e dava para todo mundo que chegava. E aquilo foi me chamando. E aí logo a gente começou no grupo de jovens, começamos com nossas orações, que era o texto. Depois eu mudei, vim embora para cá. E aqui eu tive um apoio maior, porque a gente teve um grau de conhecimento maior, a gente teve uma participação mais profunda dentro da igreja. As lideranças era mais fácil para a gente se enturmar, porque a gente ia fazer as formações. E além das formações, a gente foi sentindo que a gente tinha que sair de dentro da igreja. E foi onde que a gente criou os movimentos, que era o Amigo Solidário. E esse Amigo Solidário a gente começou levando bolo no Natal, a gente ia na comunidade carente ali embaixo, que tem uma invasão, e que eu apelidei de comunidade Beira do Rio. Todas as pessoas às vezes chamam lá de favelinha, mas eu chamo lá é o bairro Beira do Rio. Então a gente levava os pratos de bolo, comida lá. Achamos que estava pouco, começamos a fazer uns almoços comunitários, onde a gente se reunia as famílias carentes, as crianças, e fazia um almoço. Então a gente começou a parar de fazer os almoços quando achamos que não estava dando certo, estava tendo assim muitos políticos aproveitando. E aí eu comecei a sentir que não era algo que Deus queria. A gente tinha que fazer algo para o bem próprio, não para beneficiar políticos. Aí fui começando a deixar de fazer almoço, mas eu achei que tinha que fazer outra coisa. A gente começou a fazer os kits de presente e os kits de alimentos para levar para essas famílias no Natal. Aí eu passei a trabalhar na ação social, é a ação cidadania, onde eu fico responsável pelos alimentos que recolhem na igreja e distribuir para as famílias que estão passando por necessidade. E esse trabalho foi crescendo e hoje a gente tem 2 momentos no ano, que é no Natal, que a gente distribui cesta básica e o kit de doce para as crianças, o panetone, e a gente no Dia das Crianças que a gente faz a entrega de doce, pacotinho de doce, brinquedo. E assim vai, eu sou assim meia cara de pau, vem os políticos aí, me chamam para ajudar eles, eu vou, chega os crentes, chama, e eu vou lá e ajudo. Aí as pessoas às vezes me criticam, mas eu falo, o que eu faço é por bem de todo. E depois se está fazendo algo que vai ajudar os menos favorecidos, eu acredito que todos nós temos que engajar. E eu vejo assim que as mulheres, a gente não pode ficar só dentro da nossa casa, ou só dentro da igreja, nós precisamos sair. O mundo só vai melhorar a partir do momento que nós vê que Deus precisa de nós em todas as áreas, não só dentro do trabalho, dentro da casa, dentro da igreja, que a nossa casa é uma igreja. O nosso trabalho é um caminho também, é uma igreja, é uma missão. Então eu vejo como esse ponto de partida. Enquanto Deus me der vida e me dê saúde, eu acredito que eu quero lutar. Sou feliz com o que eu faço. Se é uma das coisas que eu fico mais feliz, é quando eu posso fazer algo para alguém e que essa pessoa não me diga obrigado, porque eu sei que Deus vai dizer para mim, filha, é assim, você fez algo que ele não te agradeceu, ele não te pagou, porque sou eu que vou te pagar. E o que eu tenho para falar aqui, todos esses anos que eu tenho vivido, eu só tenho que agradecer. Tenho 4 filhos maravilhosos, coisas que eu jamais sonharia um dia, era de ter um filho formado em uma faculdade. Sou doméstica todos esses anos todos, meus filhos tudo trabalharam de doméstica, de açougueiro, de pacoteiro, e todos fizeram a faculdade e trabalham, graças a Deus. Então assim, a riqueza maior que Deus me deu foi a união da minha família. E ver meus filhos crescidos e honestos. Ser Ministro da Esperança é um trabalho assim, que nem todo mundo acha legal. Mas sempre quando morria alguém na comunidade, as pessoas convidavam a gente para ir lá rezar, fazer um momento de oração no velório. E aí
há uns 10 anos atrás, surgiu aqui na nossa paróquia, Santa Terezinha de Lisieux, a formação para ministro da Esperança. No primeiro ano foram só 2 ministros, 2 pessoas que aceitaram. Aí foi indo e chegou um tempo, como eu já tinha aquele costume de ir, aquela devoção de ir junto, e eles me convidaram e eu fui e fiz a formação. Então, assim, quando eu não estou trabalhando, que morre alguém, que eles ligam para mim que eu estou disponível, eu vou. Se eu não posso ir, tem os outros que vão. E ser ministro da Esperança é levar uma palavra de conforto, de esperança para a família. Porque quem partiu não precisa mais de oração. Ele não precisa mais de ninguém chorar por ele. A gente precisa orar, rezar, levar uma palavra de conforto, um abraço, o nosso carinho, a família que está enlutada. Porque a gente tem que levar para aquela família que a ressurreição é para nós também, que Cristo ressuscitou e o nosso ente querido também vai ressuscitar com Jesus. E então é um trabalho bonito e assim muito delicado, que mesmo depois daquele dia, o ministro da Esperança fica com compromisso de visitar aquela família, ver como aquela família está, ter um momento, convidar os grupos de reflexão ou as mensageiras da Nossa Senhora, que é para rezar o terço na casa daquela família. Se aquela família é uma família que não tem religião, a gente vai dar uma palavra de conforto, ouvir o desabafo dele. Muitas vezes a gente acaba até chorando junto com aquela família, mas é a nossa missão, é ajudar aquela família a carregar sua dor naquele momento difícil. Hoje eu sou catequista, faço parte da coordenação da catequese. E sou também, sou pastoral de penca. Então eu sou ministra da Esperança, que é um trabalho que não é um trabalho diário, é quando acontece um falecimento que é chamado. Mas como nós temos um grupo grande de ministros da Esperança, então é um trabalho que você tem, assim, descanso. Mas a catequese são todos os sábados. E o trabalho da Ação Cidadania é assim, bateu no meu portão, eu estou precisando de alimento, eu estou com fome, eu dou um prato de comida. A pessoa fala, não, mas eu preciso de um alimento, que eu estou sem nada em casa. Se eu sei que eu tenho alimento lá na igreja, eu vou pegar a chave, vou lá, vou pegar do que tiver e doar para essa pessoa. Se eu não tenho lá na igreja, que eu sei que às vezes não tem, o que eu tiver em casa, ou 1 quilo de macarrão, ou é um arroz, é um feijão, o que eu tiver, eu vou procurar dar para aquela pessoa e falar para ela assim, olha, vem aqui tal dia que a gente vai ver se já tem lá para te dar um pouco mais. E nos grupos de reflexão a gente trabalha, né? Cada um dia da semana a gente vai nas casas fazer o grupo de reflexão, que é tipo um trabalho bíblico. A gente faz a leitura orante, a gente trabalha a leitura do Evangelho. E é também onde que nós encontramos muitos problemas da comunidade. Às vezes tem uma pessoa comenta com a outra dentro do grupo, olha, tem uma família que está passando por tal situação, é um doente, ou é uma pessoa que está desempregado, ou às vezes é um casal que está em aflição. A gente volta para casa e procura chamar aquela pastoral, se é um casal, a gente vai pedir para a pastoral da família, se é uma família que está doente, vai falar com os ministros da Eucaristia para ir visitar. Se é uma situação que está passando por necessidade de alimento, de comida, ou é um medicamento, a gente vai fazer chama vaquinha para arrumar um dinheiro para comprar aquele remédio. É uma pessoa, um idoso, como a gente teve uma história agora essa semana, de uma idosa que estava sendo despejada, ia ser mandada para o asilo e ela chorava que não queria ir. A gente se juntamos para reformar a casa dela, cada um doou um pouco, a gente conseguiu fazer com que arrumasse a casinha dela, ela está lá feliz na casinha dela. Então, são esses trabalhos que eu trabalho aqui na comunidade. A gente vê muitas coisas que era de um jeito e hoje é de outro. A gente vê famílias que não vinham na igreja, não punham filho na catequese. Às vezes, depois de um grupo de reflexão ou depois de uma ação dessa, eles vêm, eles encontram com a gente e falam assim, você sabia que eu não esperava que os católicos faziam isso? Então, às vezes, nem assim, a longo tempo a gente consegue pescar mais. Mas, assim, de imediato, muitas vezes a gente vê esses resultados.
lado. E a gente também vê o outro lado, que às vezes a pessoa, quando você ajuda ele, aproxima muitas pessoas, tem medo, eles acham que a gente está querendo tirar algum interesse. Mas quando eles veem que a gente não está afim de tirar interesse, que a gente está fazendo aquilo por amor a Deus, por amor a eles e a gente mesmo, porque quando a gente faz o bem para alguém, muitas vezes nós estamos fazendo melhor para nós. O coração da gente fica tão alegre, tão bom, que a gente fica feliz para semanas e semanas pensando, graças a Deus que eu pude resolver a situação daquela pessoa. Então eu vejo assim, que os valores cristãos hoje, tá difícil para a gente conseguir implantar em todos os corações. Mas a gente não pode cruzar os braços, porque como Deus disse que depois de 91 ovelhas no caminho, ficou uma para trás. E ele voltou para buscar ela. Então a gente vê assim, uma pessoa que a gente consegue colocar neles paz e amor, que ele não tenha mágoa, que ele não tenha sede de vingança, que ele não vai para os caminhos das drogas. É muito bom, porque a gente vê que lá na frente vai ser um pai diferente, uma mãe diferente. E se a gente não tiver os valores cristãos, a gente não consegue passar isso. Na catequese, eu sou uma catequista que eu falo sempre com meus catequizandos, que primeiramente nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e depois nossa família. Que o filho que sabe respeitar o pai, a mãe, os avós e os tios, ele sabe respeitar o mundo inteiro. Porque a gente começa em casa, a igreja começa em casa. Então a gente na catequese, a gente tem muita dificuldade com crianças que não entendem o valor de ser mãe, de ser pai, dos pais deles, ou o valor dele, que eles para os pais. E eu trabalho muito isso, então às vezes a gente tem o subsídio que a gente tem que trabalhar, mas em cima disso eu sempre bato nessa tecla. Assim, olha, vocês podem sair da catequese, terminar a catequese, sem saber ler, saber quantos livros a Bíblia tem, mas uma coisa vocês têm que aprender, que vocês têm que amar a Deus e respeitar, e amar seu pai e tua mãe, teus irmãos, tua família, porque a igreja começa em casa. Se você sair da catequese sabendo esses valores, vocês podem ter certeza que o dia que vocês for pegar um emprego ou que vocês for fazer algo para alguém, vocês vão saber respeitar. Então eu sempre falo assim, porque a gente vê assim, é muito triste quando você vê um filho que não sabe respeitar o pai, a mãe. Ou e vice-versa, um pai que não sabe o valor que tem um filho para ele, que é uma bênção de Deus. Então eu sempre passo isso. Aquilo que eu sinto pelos meus filhos, eu gosto de passar para eles, que eles têm que ser filhos bons. Eu tenho filhos maravilhosos, eu falo para eles. Mas eu rezo todo dia para que Deus conserve meus filhos. Mas eu eduquei meus filhos assim. Hoje eu rio junto com eles, dou risada junto com eles. Sou feliz, são meus amigos. Meus filhos, meus amigos, minhas companhias, em todos os momentos. Eu acredito assim, que tem um dizer na Bíblia assim, que nem só de pão vive o homem. Mas também, se eu estiver com a minha barriga vazia, eu não tenho força também para louvar a Deus, nem para agradecer. Então eu acredito assim, que através não só de encher a barriga, mas através de eu dar a eles aquela condição de matar a fome daquele momento que eles estão, ou de ouvir, ou de passar uma mensagem de amor, de carinho, ou de testemunho de vida pelo jeito que a gente vive, eu acredito que a gente consegue passar algo para eles. Porque diz assim, né, que água mole, empedadura vai batendo até que fura, né? Então você vai falando de Deus, falando do amor, você vai vivendo, você vai convivendo. Eu acredito que através disso, não só da minha pessoa, mas das pessoas com que a gente vai conviver, a gente consegue passar para ele os valores cristãos. Que Deus disse, amai-vos aos outros como eu vos amei. Então, assim, mesmo que a gente não é perfeito de fazer isso da maneira correta, como Deus quer, mas se cada um fizer um pouquinho, eu acredito que a gente chega um pouquinho da igualdade que Deus quer, que nós sejam todos iguais. Olha, há muitos anos atrás, tem uma coisa que marcou muito. Nós tínhamos um senhor aqui na nossa comunidade que ele morreu com 114 anos. E ele tinha um chiqueiro, criava porco, e a casa deles era muito simples, mais simples. Mas ele era uma pessoa muito feliz, ele era muito feliz. E ele tinha muitos filhos, muitos netos, então a gente ia lá na casa deles levar as coisas.
E a senhora Deus sempre reclamando, mas ela era muito desmazelada. E as porcas andavam no meio do quintal, as galinhas, os patos. Aí um dia eu cheguei lá e aí nós estávamos conversando, a gente levou umas coisas para ele, né? Ia para eles lá e conversando. Aí ele falou para mim assim, você sabe que você pode vir aqui sem trazer nada, mas só de você vir aqui eu fico tão feliz. Então aquilo me marcou muito, porque ele gostava de ver a gente lá. Ele falou isso e aquilo fiquei me marcando assim, que a gente não precisa ter muito para dar. O que a gente precisa ter mais para dar é a nossa própria pessoa, nossa própria companhia. Estar atenta àquelas pessoas que mais precisam do nosso jeito de cuidados. Que o alimento é bom, mas que a gente tem que ter amor e carinho também. Então isso me marcou muito, já faz muitos anos isso, e até hoje eles têm familiares deles, ele faleceu, a senhora mudou daqui, tem poucas pessoas deles aí. Mas eu conheço lá nesse bairro que eu chamo a beira do rio, que é aqui na minha comunidade, é uma invasão. Antes tinha 14 casas, hoje acho que tem mais ou menos umas 300 e poucas casas, né? Que dá para você ver ali. E tem pessoas ali que falam assim, eu tenho medo de ir lá. Nós vamos lá à noite rezar, todo mundo trata a gente bem, eu desço lá para conversar com eles quando eu preciso. Conheço quase todo mundo pelo nome lá. Graças a Deus, nunca me fizeram nada. Eu vou lá e volto tranquila, todo mundo me conhece, eu conheço a maioria deles. Então aquilo me marcou para mim, por isso que eu tenho esse carinho por eles lá. Então quando alguém fala, o pessoal da favelinha, assim, mas vocês são engraçados, fala favelinha por quê? Olha, hoje lá, eu falo assim, é uma coisa que eu tenho orgulho de falar. Um lugar que a gente viu, igual eu tô te contando, as primeiras casas, os porcos andavam no meio das casinhas deles lá. Eles não tinham cuidado. Hoje as casas são tudo bem arrumadinhas, tudo bem feitinha. Dá prazer de você ver que conheceu lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, e ver hoje. Casa tudo arrumadinha, as mulheres cuidadosas, todas trabalham, assim, as pessoas trabalham. Então, quando as pessoas dizem, você defende aquele povo, nem sei porquê. Eu falo assim, eu defendo porque eu vi eles crescer. Foram netos, filhos, foram casando, foram fazendo casinha ali naquela beira e foi formando uma comunidade. Esse almoço é assim, a gente faz um grupo de pessoas, que cada um doa alguma coisa, né? Com alimentos, e aí a gente fazia o almoço num salão lá grande. Já tivemos vezes de fazer no salão da igreja várias vezes, depois estava complicado, a gente começou a fazer na escola, a diretora ali emprestava a escola para mim, a gente fazia lá, era tudo voluntário. Então eu já gritava, olha, nós precisamos de pessoas para ajudar nós lá na cozinha, precisamos de pessoas para atender as crianças, precisamos de pessoas para ajudar a servir, para receber as pessoas. E é gostoso, porque assim, cada um ajuda do seu jeito e no final dá tudo certo. Então é uma coisa assim, todo mundo voluntário. Daí eu falo assim, que eu sou meio maluca, mas Deus acho que tem um plano pra mim, que quando eu chego, que eu tô com um problema para resolver, que eu sei que eu não tenho condição de comprar ou de fazer sozinha, eu chego ali na igreja e falo, olha, estão precisando de ajuda, alguém que puder ajudar, é fulano de tal, 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 eu não gosto de mexer com dinheiro. Então eu sempre procuro indicar, mas você precisa de dinheiro, se você podia juntar onde ficar de responsável o dinheiro, e se não fica, a gente recebe, vai lá, compra, faz aquilo e pega a notinha. Aí quando tem reunião dentro da comunidade, na igreja, do CPP, olha, a gente conseguimos de doação X tanto, a gente comprou tanto, isso, está aqui, sobrou isso, a gente vai fazer isso. Eu gosto de prestar conta porque nesse mundo que a gente vive de corrupção, então as pessoas tiram proveito de tudo. E quando a gente presta conta junto, todo mundo é testemunha que a gente ganhou e que a gente aplicou e que a gente fez aquilo que tinha que ser feito. Contribui com bênçãos, porque eu estou com 57 anos, até hoje, graças a Deus, eu não tomo remédio controlado para nada. Tem umas dorzinhas daqui e ali, mas vou se virando. E graças a Deus, nunca tive um dia para me falar, hoje eu tenho solidão. Eu posso estar aqui, Deus e eu na minha casa, que eu falo, graças a Deus, eu tenho uma casinha, eu tenho meus filhos que vai chegar, se não chega, mas eu sei que eu não estou sozinha, e contribui para mim por isso, porque eu sei que Deus está sempre comigo.
E nos momentos de difícil meu também, sempre Deus põe pessoas no meu caminho para me dar um conselho ou um apoio, e a vida é assim. Então eu sinto assim que contribui demais para mim. Se Deus livre e guarda um dia eu precisar ficar de braço cruzado, sem poder fazer nada, eu acho que eu ficaria doente. Contribui muito porque através dos ensinamentos, dessas formações, a gente aprende muita coisa, principalmente a parte de humildade. Quando eu fiz o curso de missiologia, que fala sobre missão, a gente vê que a gente já vive uma missão. Que o curso de missiologia era para falar sobre as missões, como fazer missão. Então a gente já tem que viver em missão, porque a missão da gente começa dentro de casa. E se a gente não faz a nossa missão, que é obrigatória, que é a nossa de casa, nós não serviria para ser missionário lá fora. Então essas formações são coisas que enriquecem muito a vida da gente. A experiência, testemunho de outras pessoas. E acho que todos nós temos que fazer formação, palestra, ouvir, escutar. Eu gosto de ler meu jornal, eu gosto de ouvir um jornal, eu sempre falo, posso trabalhar o dia inteiro, mas chegou a hora do jornal, eu quero escutar o que tem. Às vezes os meninos falam assim, tá escutando jornal pra quê? Eu falo assim, se eu não escuto, se eu não vejo, eu não posso falar uma coisa que eu não ouvi e não sei. E através da leitura que você lê, que você vai entendendo as coisas. E vendo também, pondo em prática no dia a dia. Olha, hoje a divulgação da fé católica, a gente pode dizer assim que já teve pior, hoje está melhor. Porque hoje a gente vê assim que nossos irmãos evangélicos, hoje como existem muitas igrejas que é ecumênica, então a gente vê assim que já não tem mais aquela divisão de águas que tinha antes. Então, antigamente, se eu falasse eu sou católica num grupo de 4, 5 que era evangélico, ou seja, qualquer seja a crença dele, ele me excluía. Ou se não, e vice-versa, nós católicos excluía ele. Hoje não, eu sinceramente, eu tenho grandes amigos evangélicos, amigos assim que eu posso falar que é amigo, que é pessoas humildes, honestas, que dá testemunho de vida. E assim, cada um tem uma doutrina diferente um pouco, mas na parte da fé, eu acredito que muitos evangélicos hoje, muitos católicos, vivem mais ou menos ecumenicamente essa fé que Deus quer, esse amor que Deus quer, que é amar e respeitar, não matar, não roubar, não querer o que é do outro. Então eu acredito nisso, que a fé nossa, ela está assim hoje mais fácil de entender e de ser vivida. Olha, nesse ponto aí é crítico pra gente falar, né? Porque muitas vezes a gente é até criticada. Muitas vezes a gente é criticada, às vezes as pessoas, outros elogiam, mas as pessoas que estão do lado, às vezes não se sente que a gente deveria estar naquele momento, daquele elogio, outros criticam, e muitas vezes falta apoio mesmo, falta muito apoio. A gente às vezes, nessa parte de fé, é pela fé em Deus, é que a gente aguenta, é que a gente não desiste. Porque se a gente fosse correr atrás de elogio e de apoio, assim, tudo que você vai falar que quer fazer, tivesse um apoio total, você não fazeria nada. Meus desafios sempre foi esse, que quando eu lanço uma ideia e que às vezes eu sou criticada, eu não abaixo a cabeça, que bom, você não pode ajudar? Mas tá bom, só de você me ouvir já tá bom. E vão embora, bate no outro, fala, tô querendo fazer tal coisa, assim, vamos fazer, tá, é pra ser assim e tal. E aquele já fala assim, não, eu vou te ajudar assim. Às vezes ele fala que vai ajudar, mas às vezes ele nem ajuda, mas ele comenta com o outro. Tem um exemplo muito grande que eu senti. Teve um ano que a gente inventou de dar um presente, uma roupa nova para cada criança da comunidade carente, né? Aí eu fiquei responsável, fui lá, catei o nome de mais de 200 e poucas crianças. E aí, quando eu falei no meu grupo que a gente ia fazer isso, eu falei, você tá louca? Onde você vai achar quem vai dar presente novo para essas crianças?
Ai, você tá louca. E eu falei assim, não, louca eu não tô, Deus vai ajudar, que vai achar. E dentro do ônibus eu sou muito de falar. Comecei a comentar com as minhas amigas que a gente ia fazer esse Natal solidário, do amigo solidário e tal, e que a pessoa ia pegar um nome de uma criança com a idade e tal, e que ia dar uma roupinha nova com um cartãozinho, que quisesse pôr o nome, se aquela pessoa quisesse vir no dia da entrega, podia vir. Sabe que chegou um dia, eu não conseguia trazer tanto presente que eu recebia dentro do ônibus. Eles pegavam o nome das crianças, mulher que eu nunca tinha conhecido. Ela falava assim, pegava hoje quando é mais assim, eu falei com a minha patroa, eu falei com a minha amiga, eu falei com não sei quem, e Deus vai me dar mais nome. E eu ia dando. Graças a Deus, teve um ano que nós tínhamos 240 crianças, nós ganhamos presente, vamos dizer assim, que 150 presentes foi ganhar tudo de pessoas que eu nem conheço, que eu nem sei. Foi assim, falando de boca em boca e Deus ajudou. Então são os desafios que a gente tem. Mas é assim, esperar reconhecimento, isso aí jamais, só de Deus. Deus me dá, que é aquilo que eu já falei lá atrás, que o que Deus me dá é maior do que tudo isso, que é do ter paz, de ter filhos abençoados, ter paz na minha casa. Já tive muito contratempo lá no passado, mas hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu tenho meus filhos felizes, trabalho o dia inteiro, chego em casa, vou para minhas ações e faço e não me sinto cansada. Olha, é muito engraçado que eles ficam esperando todo ano que você vai levar alguma coisa, né? Eles falam, a tia da igreja, a tia da igreja. Então, meu nome é Luísa, então muita gente fala, a Luísa da igreja. É a Luísa da igreja. Mas eu digo assim, eu não sou da igreja, eu sou de Deus, porque o meu trabalho começa na igreja, na minha igreja casa, na minha igreja que eu participo, na minha comunidade, na minha paróquia, mas eu sou a Luísa de Deus, que Deus faça o instrumento de Deus. E hoje eu vejo assim, ó, já teve muitas ocasiões, pessoas assim que reconheceram, hoje jovem, que o meu trabalho na catequese há muitos anos, sempre estou infiltrada nessas coisas, então já teve exemplo assim, de reconhecimento que não tem preço. Uma vez a minha filha estava vindo de noite, estava fazendo faculdade à noite, e estava subindo. E tinha um grupinho que ia pegar ela para roubar o casaco. Quando ele foi para atacar ela, um que estava ali falou assim, não faz não, isso é da Luísa, ela é filha da Luísa. Então isso para mim marcou muito, porque ele era uma pessoa que estava com mal companhia, mas ele me conhecia da onde? Da comunidade, desses atos que ele era uma criança que eu via ele crescer. Então são coisas assim que são os reconhecimentos, você fazer o bem e receber o bem. Eu acho assim que hoje em dia, vamos dizer assim, vamos esquecer o machismo do lado, né? Nós somos femininas, com fé e coragem nós somos fortes. Eu não tenho medo, assim, eu vejo assim que quando você quer fazer algo, a fragilidade está no medo de quem não tem fé. Porque quem tem fé e coragem de buscar e fazer as coisas dentro do sentido certo, do caminho certo, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ir. Se eu não vou roubar, eu não vou matar, não vou passar por cima de ninguém, então eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ir dispor a minha cara a tapa. Se eu vou receber um sim, não. Se eu vou receber um não, também não. Eu tenho que estar preparada para esses obstáculos. Agora, sobre a confiança em relação aos perigos que a gente enfrenta, hoje tanto faz o homem como a mulher estão arriscados a enfrentar os perigos da vida. A violência hoje, ela não escolhe se é velho, se é novo, se é criança, se é mulher, se é homem, né? Então eu não tenho medo, eu não desafio. Olha, eu trato aqui na minha porta, quantas vezes, assim, qualquer hora da noite aí, às vezes bate aí, tem uns usuários que andam por aí, que são tudo conhecidos. Eles batem pedindo o quê? Se levanta, tá batendo no portão, se levanta, olha, ô Dona Maria, me dá um prato de comida, tem alguma coisa para dar, qualquer coisa. Você levanta, frita um ovo, se não tiver, frita um ovo, põe num pão, entrega, amém, Deus que te ajude e vai embora. E graças a Deus, ninguém nunca mexeu na minha casa, nunca mexeu com nada meu. Então pra mim, eu vejo assim que é só por Deus. E por eu também não ter medo deles. Eu passo no meio deles aí, eu falo bom dia, boa tarde. Oi meninada, tudo bem? Convido para ir para a igreja. Às vezes já teve vezes de eu conseguir levar alguns, de ir, ficar na porta um pouco.
Mas aí tem esse outro lado, né, que falta muito acolhida para essas pessoas. Nem todo mundo vê as pessoas humildes e excluídas como sociedade. Nós não somos nada se não for por Deus. E assim de todos nós temos Deus. Mas com Deus nós somos muito fortes. E que principalmente a mulher. As pessoas falam que mulher é frágil. A mulher só é frágil se ela não tiver fé em Deus. Se ela tiver fé em Deus, um bom coração e um bom entendimento, ela vai à luta e vence. Porque só a graça de Deus ter dado a nós de ser mãe é muito grande. É um privilégio que só Deus sabe o tamanho da graça que Ele deixa na nossa mão. E ser mãe é ser mãe de todos. É saber ser mãe de seus filhos de sangue, ser mãe daqueles que precisam de você. É saber ouvir, é saber dar bronca na hora que precisa. Muitas vezes eu dou bronca, eu não sou boazinha, às vezes se eu vejo, vou num lugar, às vezes as pessoas estão meio termo, eu chego e falo, olha, mas não pode ser assim, você tem que entender que a coisa não funciona assim. Você quer ser feliz? Você tem que mudar. Sempre a gente conversa, a gente dá um conselho, fala, mas a gente tem que saber acolher. Saber acolher, que eu acredito que é o caminho, é ser humilde e saber acolher. Mas que muitas vezes tem hora que a gente chora sem saber por onde enxugar as lágrimas. Mas no outro dia a gente sorri como se nada tivesse acontecido no outro dia atrás. E a vida segue.